Há pontes a serem feitas entre Anticristo de Nietzsche, Detachment e um texto pessoal meu. Nietzsche, no seu prefácio, ele começa já fazendo uma separação, colocando em categorias quem é o leitor ideal para sua obra e quem não se encaixa nessas métricas. Já expondo, já espantando, no certo sentido, o leitor comum, que espera que o escritor, na verdade, faça um convite a um sequenciamento de leitura, um convite ao que ele ali dispôs. Nietzsche faz o contrário, ele quebra a regra e já deixa bem claro que ele não tem medo nem vergonha de admitir que de fato a sua obra não é para todo mundo. Bom, pensando nisso, eu dispus aqui sobre esse bloco de notas alguns temas a serem tratados, mas antes eu gostaria de ler junto com vocês, a tons necessários, o que é dito nesse prefácio. Este livro pertence aos homens mais raros, talvez nenhum deles sequer esteja vivo. É possível que se encontrem entre aqueles que compreendem o meu Zaratustra. Como eu poderia misturar-me àqueles aos quais se presta ouvidos atualmente? Somente os dias vindouros me pertencem. Alguns homens nascem póstumos. Aqui já se inicia a parte principal do pontapé que daremos aqui, conceitualmente falando, como ele faz uma distinção conceitual do que nós já estamos acostumados, que é como é possível, de fato, nascer póstumamente, nascer e só depois vir a ser. Num certo sentido, assim como Fernando Pessoa disse em um determinado momento, alguns escritores, assim como Fernando Pessoa era um deles, que tinham noção que criavam e estavam ali envolvidos com uma determinada criação de conceito, de olhar para a sua época, que parecia na verdade estar esperando um outro tempo chegar para que ali fizesse morada. Nietzsche percebe isso e coloca, imputa na sua obra logo no início essa separação. As condições sob as quais sou compreendido, sob as quais sou necessariamente compreendido, conheço-as muito bem. Para suportar minha seriedade, minha paixão, é necessário possuir uma integridade intelectual levada aos limites extremos. Estar acostumado a viver no cimo das montanhas, ou no cume das montanhas, e ver a imundície política e o nacionalismo abaixo de si, ele já te coloca numa percepção espacial da onde ele está dizendo e do que ele está dizendo, fazendo essa separação. Ter se tornado indiferente, nunca perguntar se a verdade será útil ou prejudicial. Possuir a inclinação nascida da força para questões que ninguém possui coragem de enfrentar. Ousadia para o proibido. Predestinação para o labirinto. Aqui ele faz um convite que o seu leitor original ele é aquele que realmente peca e diz que peca. É aquele que come a maçã sem a necessidade de outrem o oferecer. Uma experiência de 7 solidões. Ouvidos novos para a música nova. Treinamento dos sentidos. Aforismo da música, humano demasiado humano, olhos novos para o mais distante, uma consciência nova para verdades que até agora permanecem mudas. Sinestesia poética aqui contida no texto. E um desejo de economia em grande estilo, acumular sua força, seu entusiasmo, autorreverência, amor próprio, absoluta liberdade para consigo. Muito bem, apenas esses são meus leitores, meus verdadeiros leitores. Meus leitores predestinados. Que importância tem o resto? O resto é somente a humanidade. É preciso tornar-se superior à humanidade em poder, em grandeza de alma, em desprezo. Humanidade é um grande conceitão no qual está inserido ali absolutamente tudo.
e nada ao mesmo tempo, é um conceito universal e particular, pois ele se deságua em pequenos humanos, mas ele também é um grande conceito do qual nós abrigamos diversas questões ao mesmo tempo quando nós estamos trabalhando conceitualmente. Então a humanidade é toda essa grande coisa. Então aqui, muito bem, Nietzsche faz essa separação de uma maneira absurdamente clara, sem haver dúvida de onde ele está partindo, certo? E para me ajudar aqui nesse processo, eu vou recorrer às minhas notas de tal maneira a caminharmos juntos nesse processo. O primeiro tópico que irei abordar aqui é sobre o terror que o ser abertamente uníssono consigo mesmo causa, gerando assim adoradores ou um isolamento constante ou forte. Esse terror, ele trata-se um pouco daquele absurdo que o próprio Nietzsche fala em outros momentos. Tudo que muito brilha, ou ele aquece, ou ele ofusca, e um ser que está unido para consigo, que está agindo de uma maneira realmente única e apartada das dúvidas do senso comum, vai encontrar, de fato, aqueles que vão querer sugar um pouco dessa percepção. Afinal, todos os indivíduos, num certo sentido, em algum momento, se colocam diante de questões como essa, sobre questões como autenticidade, questões como estou de fato agindo como deveria agir, o que sou, para onde vou, de que maneira eu deveria estar me comportando. E tanto para o bem como para o mal, tanto para o agir correto, quanto para o agir falsamente, há alguns seres que parecem não se importar com tanto rigor com a destreza de verdade dessas questões. Simplesmente estão atrelados ao comportamento. Ajo da maneira que ajo, o tal do unapologetic, né? Pessoas que estão ali dispostas sobre a realidade de uma maneira muito honesta. E pessoas assim, elas vão trazer grupos de adoradores que vão falar, não, o que eu devo fazer para ser como você? Ou vão ser separados, afinal, essa audácia diante do comportamento às vezes é tida como uma arrogância totalmente cega por alguns. E para amparar no que esse terror gerado por essa separação, eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto trata do isolamento, que é proveniente do não encontro de semelhantes, causando sensações. E aqui entra, de fato, o filme Detachment. Esse isolamento que eu citei anteriormente, ele, quando não há adoração, há esse isolamento ele vai ser proveniente de um desencontro. Eu não vejo, não percebo no mundo, ou não me percebem como um semelhante, como um caminhante possível, logo eu sou colocado em uma outra categoria, em uma categoria conceitual. Eu já não sou mais um pequeno humano, um pequeno ser que está ali tentando entender a realidade, não, eu sou uma outra coisa, porque eu não vejo nada em você que se assemelhe a mim. Quando isso acontece, rompe com o primeiro princípio existencialista possível, que é a falta de semelhança, de ver em você algo que lembra a mim. Essa sensação cria essa percepção de eu não sou de fato algo, que é uma ponte que foi feita por mim para esse I am a non-person, you may see me, but I'm hollow, que é uma frase do personagem interpretado pelo Adrian Brody no filme Detachment, que ele vai dizer isso diante um momento de queda, de baixeza, no qual ele é tirado de uma percepção, colocado em outra diante do seu próprio comportamento. Ele se vê numa situação no qual, cara, eu tenho agido assim, eu tenho tentado lidar com todo esse caos que foi me imputado em um momento da minha vida no qual eu sequer estava ali,
propriamente dito, conscientemente falando, ou seja, traumas da infância, relações totalmente fragmentadas desde muito cedo. E o problema nasce antes da consciência ativa, realmente perceptível, mas a resolução do problema, ela vem no seu encalço, ela morde seu calcanhar independente disso. Ela não se preocupa factualmente se você estava ali percebendo ou não. O problema foi instaurado em você. E isso, ao não ver semelhantes, como por exemplo, ali ele tinha tido um trauma que ele fica revivendo durante todo o filme, ele ajuda algumas pessoas, ele tenta se manter íntegro, mas independente disso, ele é tirado e colocado em categorias onde ele não consegue chegar no outro e de fato ajudar o outro como ele talvez gostaria, ou a ajuda que ele dá parece não ser percebida como de fato ela é. E esse vazio, interpretação minha, esse vazio, hollow, essa separação, ela vem da separação de expectativa e de uma separação da quebra de conceito. Eu não vejo um semelhante, logo o meu entendimento de humanidade ele fica fracamente posto, logo eu sinto em mim esse vazio totalmente esburacado do que de fato sou, porque eu não percebo semelhantes. E isso cria esse detachment. Para embasar isso, e antes de ir pro meu texto, eu vou ler a minha review na tentativa de esclarecer um pouco e fazer alguns outros pontos com o que isso quer dizer. Então, só recapitulando, passa-se dessa percepção, dessa separação que Nietzsche faz do seu leitor. E é uma separação baseada no comportamento, ou seja, ele não faz uma separação de quem lê melhor ou de quem lê pior. Ele faz uma separação de comportamento. Aquele que se comporta assim tem uma probabilidade maior de ser um leitor apto a entender a minha obra. E quando que ele fala de comportamento e não necessariamente de ler bem ou ler mal, de letramento? Aqui. Meus verdadeiros leitores, meus leitores predestinados, que importância tem o resto? O resto é somente a humanidade. É preciso tornar-se superior à humanidade. É preciso tornar-se. É preciso fazer alguma coisa. Porque nasceu humanidade atrelada ao conceito. Você precisa fazer algo para sair desse grande conceito e adentrar uma outra categoria que de fato seja mais de dentro do que de fora, que não seja imputada pelos outros, mas imputada por você, que é por onde vai a filosofia nietzschiana em muitas outras obras. Agora que eu vi que o negócio tinha saído. Enfim, vamos lá. Detachment. Fui reinserido no abate de minhas próprias vestimentas. Afinal, constantemente me pego revirando meu guarda-roupa comportamental, escolhendo diferentes cadências e texturas para acompanharem aquilo que sinto ser em momentos específicos. Na ausência da grandiosidade, faz-se morada em mim uma pequeneza gotejada, que através de contínua insistência rompe-me dilacerando os sonhos que planejei e entortando os oblíquos que percorri. Afinal, com tal ínfimo caminhar, me restou apenas as arestas deste mundo para pesquisar, cantos rústicos de materiais amadeirados, que materializados não foram por minha consciência interrompida. Devido ao irromper abrupto de um choro agudo de menoridades em ascensão, prossigo que, não há um esticar da essência que ocorra em tom placebo. Sempre esticada será, excruciantemente, de tal forma a anunciar a sua extensão alongada, no abrasar espaçado de gritantes sinfonias que dizem: separado e doente estou, sou um amontoado faz de conta, buscando um quase sumiço do que definem as minhas categorias de ser. E ainda assim, ajudar é preciso. Estender a mão, devo eu fazer? Deixe-me aqui, o semblante distante que orna o meu engatear,
trata-se de ser meramente um produto do verniz não póstumo de meus estilhaços holofotes que só curar-se-ão diante o anúncio pautado e estático do meu último suspiro. Esse é um texto que eu escrevi para esse filme que me parece traduzir de alguma forma o que eu senti com o filme e de fato que esse personagem, num certo sentido, parece enfrentar, e toda a aura, entre aspas, né? Toda a essência envolvida nesse filme traz. Para conectar isso, vamos aqui pro póstumo. Quando eu falo de um produto do verniz não póstumo, é do verniz que dá a borracha, certo? Ou melhor, o verniz que dá o brilho, que apaga a borracha, que a borracha tira o que está ali posto, o verniz ele abrilhanta. E os estilhaços eles podem ser percebidos de uma maneira abrilhantada. Ou seja, os fragmentos do que sou podem ser percebidos como importantes, dependendo do seu momento no qual eles realmente estão ali, permanecendo diante uma constante realmente importante. Então, assim, quando é dito que foi-se reinserido no abate das próprias vestimentas, significa que há uma necessidade de retornar para a sua própria silhueta, ou seja, a silhueta, como volto a Nietzsche, quando Nietzsche vem dizer lá no começo que alguns homens nascem póstumos, alguns homens nascem com um produto do seu comportamento para além do instinto pulsional. Ele é mais depois do que de fato ele é quando ele foi de fato, né? Quando o instinto pulsional deu a sua vida, quando ele nasceu. Essa característica dos homens póstumos causa nele um sentimento de disparate. Ele está sempre desgarrado da sua própria essência. Então ele precisa, num certo sentido, ficar aprendendo a habitar no seu próprio corpo, na sua própria silhueta. Porque há nele esse sentimento de que estou separado do mundo. Aí vem o detachment. Afinal, constantemente me pego revirando meu guarda-roupa comportamental. De novo, volto a Nietzsche, a questão de procurar o que faço, o que sou e o que deixo de fazer, e para poder dizer, tá, então eu vou pegar esse comportamento aqui e agir com ele nessa situação, eu vou usar aquele outro para agir nessa outra situação. Ter essa destreza para conseguir discernir qual dos caracteres, qual dos personagens eu vou usar, é uma destreza de quem já foi de fato muitos personagens. E isso por um lado cria esse labirinto, porque há uma certa coragem em ter essa postura de comportamento, mas por um outro lado te deixa completamente apartado da clareza. Você fica completamente sem direção. Você não sabe qual desses comportamentos de fato eu sou. Certo? E parte desse comportamento, volta ao ponto inicial aqui, ele vem justamente desse terror, que ele é gerado por esse isolamento. Não encontro semelhantes, logo há em mim uma necessidade de ficar preenchendo a falta de semelhança com criações, com roupas conceituais, guarda-roupas comportamentais do que sou, porque eu não vejo no outro uma semelhança que seja suficiente para o meu comportamento. E aqui vem cadências e texturas, porque a vida não é meramente pontuada, tem toda uma série de questões que influenciam esse comportamento. Então, é cadência, textura, para acompanharem aquilo que sinto ser em momentos específicos. Na ausência da grandiosidade, faz-se morada em mim uma pequeneza gotejada. Ou seja, quando não há esse homem que ele vai dizer que torna-se superior à humanidade, sobra-se o quê? Sobra-se essa pequeneza, sobra-se estar mirrado diante do mundo, continuar agindo, mas agindo em menoridade, certo? Na tentativa de em algum momento se tornar o outro. Essa coragem também para estar diante a falta de clareza, se sentir pequeno, mas ainda assim continuar andando para alguma direção. Isso também é uma característica desse espírito superior, né? Aquele que não se rompe, não se adequa e para, mas ele continua enfrentando essas pequenas categorias. E obviamente que eu não vou fazer todo um entrelaço no que foi dito aqui, muita coisa que pega a interpretação pelo próprio texto,
Mas, de fato, prossigo que não há uma esticada à essência que ocorra em tom placebo. Sempre esticada será exclusivamente. Ou seja, esse processo de tornar-se superior, ele nunca é, tô aqui me tornando superior. Não. Ele nunca é tranquilo, ele sempre é excruciante, ele vem regado de dor, de sofrimento. Então, quando Nietzsche faz essa abertura, ele está falando para aqueles que já fizeram, estão nesse processo, que já enfrentaram certas questões que forçaram eles a de fato ter uma percepção diante a vida com uma autorreverência maior, com uma coragem maior para consigo, para análise de si primeiro. Então, em Detachment seria facilmente um personagem característico, certo? Que está buscando quase que não intencionalmente, porque nele foram colocadas questões que são, para além de tudo, não escolhas, porque o personagem do filme parece já ter começado nesse aspecto, já inserido nesse cenário, com questões traumáticas causadas por outro. Mas é um claro exemplo de uma quase falha, certo? No final ele chega a abraçar a menina que ele tinha ajudado e tal, talvez deixando ali sublevado uma questão de que houve ali de fato uma continuidade, certo? Não se rendeu às situações que estavam colocadas diante dele, certo? Para finalizar, deixa eu pegar o último ponto aqui, que é o texto, o meu texto para corroborar com as últimas questões, que é o voluptuoso quebra-pulso. O voluptuoso quebra-pulso vai dizer o quê? Eu vou ler o texto depois, mas antes ele diz o seguinte: a ação consciente de escrever, esse aqui é um ponto que eu organizei aqui. A ação consciente de escrever, ou seja, novamente, o que faz essa separação de todas essas três pontos? É conceito e ação. O que separa a humanidade daquele que está enfrentando o grande conceito de humanidade? É de fato a ação, como ele se coloca diante dessa situação, que nele foi imposta sem ele pedir, que é uma categoria imposta desde o nascimento. Ele não pediu para estar dentro da categoria sou humanidade. Devo seguir isso, aquilo, porque dizem que homem, a categoria homem no sentido taxonômico, vai dizer que eu devo agir assim, logo, não. A ação, tanto desse homem que rompe essa categoria, que tem a grandeza de alma, quanto o espírito desse rompimento que vai nascer em um ser malogrado como detachment, e a ação desse processo que vai ser descrevida como voluptuoso quebra-pulso é uma ação consciente, deve ser consciente, de descrever, por exemplo, através da escrita, que é o que esse quebra-pulso significa, que é o movimento de fato de escrita mecânica. Essas separações e angústias, ou seja, a ação consciente de escrever, de colocar sobre alguma coisa, algum lugar material, a separação. Essa percepção, como por exemplo que eu estou fazendo aqui, falar sobre isso, é colocar, é desaguar no mundo em forma material essa angústia, essa percepção. Isso é tornar real, é criar alguma coisa com isso. Isso é uma ação intencional que eventualmente, se feita de uma maneira extensiva, pode gerar um rompimento da menoridade e talvez um adentramento superior à humanidade em poder e grandeza de alma. Essas separações e angústias, essa atitude é tida como corajosa, logo sensual, voluptuosa, ou seja, que você precisa se colocar diante disso de uma maneira totalmente grandiosa, senão você não consegue fazer isso. Na falta de adequação ao assemelhamento com o tempo em que está vivo, alguns homens nascem póstumos. De novo, quando estou colocado sobre um mundo, sobre uma realidade no qual eu não me percebo semelhante. Não vejo nela nada que, isso daqui se adequa a mim, não vejo, não percebo. Esse homem sente essa característica póstuma, e parece que o meu tempo era outro, que vem depois. Quando esse ser está inserido nessa característica, ele se sente inadequado no tempo que ele está respirando. Então ele naturalmente sente uma dissociação física e intelectual.
O seu corpo está ali vivo, tentando se manter vivo, mas a sua cabeça está em uma outra frequência. E Nietzsche faz essa separação de leitores e de não leitores da sua obra, ou seja, aqueles que estão enfrentando essa percepção, aqueles que percebem isso e enfrentam, eventualmente vão conseguir chegar em algum lugar com isso, com o principal ativo da diferenciação dos dois, ação consciente de escrever, citado anteriormente. E aqui são os pontos finais, que o isolamento, a ação diante de se sentir inócuo, e Atenas aqui fica pro final. Então o texto é um texto curto, só para ilustrar todo esse momento. E perguntem, sensual apontamento. Por que sensual apontamento? Porque é necessário estar abertamente posto diante essa questão. Você não consegue fazer isso, ou ter esse espírito de grandeza, que é colocado aqui, diante os problemas apresentados no texto. Você não consegue se colocar diante disso, a não ser que você esteja abertamente. Você precisa estar exposto, e por isso que é necessário coragem. E perguntem, sensual apontamento, por que há demasiado sofrer no voluptuoso pincelar expresso em tela? Ou seja, por que há um sofrimento nesse processo de colocar em algum lugar o que sou e o que percebo? Por que não é natural? Por que não é natural você puxar e eu vou escrever sobre o que eu penso sobre isso? Por que não é natural você pintar uma obra e eu acho que eu... Por que não é natural? Porque envolve uma ansiedade, uma quebra de alguma coisa. Por que é contramão temporal? Por que você está se colocando, ao fazer aquilo, você está se colocando na contramão de todo o resto da estrutura? Porque você deveria estar tendo... Por que eu devo parar e observar o mundo e falar, eu vou replicar ele numa obra através das minhas próprias palavras? Por que isso é importante? Fazer isso é naturalmente colocado pelo nosso sistema como algo totalmente inútil. Então fazer isso é um sensual apontamento, não é à toa que esse sensual, ele em algum momento também é vendido, porque ele é bonito. E aí vem tradição poética, Aristóteles, Platão, da gradação ali artística que Platão faz. Do porquê que o poeta tinha que ser expulso da cidade, porquê que Schopenhauer também faz isso, ao colocar algumas artes mais próximas desse voluptuoso apontamento do que outras, por exemplo. Porque há demasiado sofrimento voluptuoso pincelar expresso em tela, quanto mais claramente demonstrado for e entranhas essenciais se espingarem no observador, mais estará separado no pódio de espera. Ou seja, quanto mais abertamente se colocar esse artista, esse filósofo, esse pensador, aquele que está diante dessa realidade, totalmente exposto, quanto mais honesto ele for em relação a isso, e mais respingos saírem dessas entranhas, porque ele está completamente exposto, então o seu cerne, suas entranhas estão abertas. Quando elas respingam naquele que está observando, mais esse daí vai estar esperando, vai estar separado no pódio de espera. O que significa o pódio de espera? Significa que há uma elevação, porque se eu estou prestando atenção nos respingos de um determinado artista, por exemplo, eu estou no lugar de prioridade, porque eu estou dando atenção a algo que aparentemente não era para eu estar prestando atenção, porque o mundo mecânico não deixa eu fazer isso. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou num pódio de espera. Eu pareço estar dando não, calma aí. Estou dando um calma aí para a ocorrência temporal. Depois eu paro para prestar atenção nisso. Isso se traduz como a guarda dos adoradores, que volta à questão que eu tinha dito antes dos adoradores e do isolamento. Há aqueles que vão adorar esses que muito brilham e parecem estar totalmente na contramão, por isso que as celebridades são artistas, por isso que aqueles que saem da regra ou são adorados ou odiados. Não parece haver o meio termo provavelmente é do próprio observador, o meio termo é o observador, é aquele que ainda não é aquilo, mas ele também está numa outra categoria, ainda está lidando com o mundo real. Que prostrados estão sob o cintilante terror que é ser abertamente uníssono consigo. Lindo essa. Ou seja, de novo, aquele que está abertamente uníssono, centrado consigo mesmo, ele causa ou afastamento ou aproximação. E assim apartado estará o voluptuoso quebra-pulso do galardão da baixeza. Ou seja, quanto mais
prático, material, direto, eu me coloco diante dos respingos das minhas entranhas, quando eu coloco o que sou em algum outro lugar que não seja só em mim mesmo, quando eu decido criar alguma coisa com que eu vejo, com que eu percebo que sou, eu vou me distanciando dos prêmios da baixeza, vou me distanciando dos prêmios de menoridade, vou me distanciando dos pódios que não me cabem, eu vou me distanciando dessa humanidade e eu vou me aproximando da grandeza de alma, eu vou me distanciando do resto, eu vou me tornando parte de alguma coisa. E para finalizar, porém, seu lar se chamará isolamento, dotado simetricamente do viver inalcançável de límpidos semelhantes. E vereis que aplanada senta-se sob o heróico, solitário caminhar. Ou seja, seu lar se chamará isolamento, porque é o fim mais previsível. Que seja isolado, que não seja percebido, assim como o próprio como vários escritores e pensadores acabam vivendo a sua trajetória ao tentar sair desse galardão da baixeza em voluptuoso quebra-pulso. E por que é dotado simetricamente? Porque é necessário você ter uma noção muito simétrica de todo esse processo. Por isso que ele é quase pedante mesmo, ele é neurótico, porque você precisa adentrar em todas as silhuetas e, e, e portas do seu comportamento de maneira extensória, sem achar que tem fim. Por isso que é quase que um viver inalcançável, de límpidos semelhantes, porque quem é que vai fazer esse processo? São poucos que vão fazer esse processo. Fazer claramente ainda, não cooptados por nenhum tipo de veículo conceitual ou artístico, midiático. Mais difícil ainda. E viver este que aplainados assenta-se sob o heróico, Nietzscheano, solitário, porque ele está no pódio, é elevado, caminhar, que é processual, é ação. E com isso eu finalizo trazendo aqui a última questão, que une todos esses pontos de uma maneira geral, que foram pontos que foram tratados de maneira repetida durante esses três momentos, que é o isolamento, a ação diante do sentir-se inócuo, ou seja, isolamento como consequência, como quase sempre impossível de ser esquivado, mas há uma ação possível diante disso. Quando essa ação possível diante disso ela é feita, pode-se atingir esse galardão de não baixeza, pode ter esse alto heróico, pode sair desse grande conceitão e se inserir no que seria essa grandeza de alma. E isso revela que há uma linha tênue existente entre os seres póstumos. São esses seres que entendem isso e vivem processualmente buscando esse caminho. E não se acovardam diante dessa questão. E os fins possíveis para isso é o causar terror, afastamento ou adoração. Então isso daqui foi uma conexão. Não entrei tão bem assim na review, porque eu acredito que ela pode ser feita de uma maneira separada depois, e para aqueles que leem também. Mas de maneira geral, acho que a suma é de fazer uma trajetória mesmo das características que nós conseguimos perceber em diferentes obras, tanto obras originais suas, ou obras minhas nesse caso, como filmes, como uma interpretação tirada de um filme, de uma outra criação artística em um texto de muitos anos atrás, de um filósofo, e como que isso pode se coadunar e criar uma terceira coisa, que é uma análise
de comportamento, de possibilidade, de sintoma, por exemplo, do momento em que todos nós podemos estar vivendo, no certo sentido, a interpretação fica, de fato, multifacetada, e eu acho que é necessário, porque nós vivemos em tempos multifacetados. Mas fica essa mensagem do comportamento possível a se ter diante de tudo isso. E não é uma via de regra de comportamento, é uma análise conceitual, a tentativa de adentrar cada vez mais, ainda que em passos engatinhados, uma verdade maior.